Eu tô muito chateado essa semana, sabe, Juliano? Muito chateado, porque a semana para mim foi a gota d'água no copo cheio. E o que eu tô chateado? Eu tô chateado com o que uma minoria está fazendo com as manifestações no Brasil. Uma minoria, Wilson, a minoria da minoria, tomou conta das manifestações. E após as manifestações, o que fica para a imprensa, o que fica para todos nós assistindo os meios de comunicação, não é o cerne da manifestação, mas sim o pós-manifestação, que é o vandalismo, o banditismo, que está denegrindo e esvaziando as manifestações. Qualquer um de nós, pessoas do bem, se tivesse uma manifestação em prol de alguma coisa concreta, como foi essa semana, e vou falar sobre isso daqui a pouco, vai participar, vai colocar para fora, vai para a rua para dizer, olha, eu não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com aquilo, ou eu quero isso, eu quero aquilo. Mas nenhuma pessoa do bem, como nós somos, vamos para uma manifestação sabendo que vai estar lá pessoas mascaradas, vestidas de preto, se dizendo anarquistas, os black blocs, para quebrar, para destruir o patrimônio público que é nosso. O patrimônio público é nosso. Nós somos os donos do patrimônio público. E o patrimônio privado que pessoas lutaram a vida toda para construir, e vai lá e destroem tudo. E eu fico muito chateado porque eu estou vendo uma omissão, só pode ser omissão, e eu acho que essa omissão interessa a algum governante, porque é uma forma de esvaziar a manifestação que é correta, que tem propósito. A polícia fica de uma certa forma omissa, e aquele vandalismo, e o que sobra, repito, que a gente vê nas televisões, nos jornais, nas internets da vida, é só a parte ruim. E vamos ao exemplo concreto da semana. Dia 15 de outubro, dia do professor, e nós vimos uma manifestação, nós não vimos a manifestação, porque a imprensa não deu destaque à manifestação, deu destaque ao banditismo, ao vandalismo. Mas uma parte grande dos professores do Rio de Janeiro e outros lugares manifestaram também um grito pela educação. Um grito. Porque não adianta, eu estou cansado de ver isso, não aceito mais, não bato palma. Todo programa político que vai para a televisão fala da educação, porque educação. Chega na época da campanha os candidatos pela educação, e na prática nós estamos assistindo a nossa educação minguar. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu entrei no BESC, em 1980, a folha de pagamento dos professores passava pela minha mão. E eu olhava para o salário dos professores daquela época, Wilson, e eu sentia inveja, como bancário, do salário dos professores. Quando eu saí do banco, em 2002, quando eu tinha acesso à folha dos professores, eu sentia pena dos professores. Ou seja, em 20 anos, mudou completamente. Em 20 anos, mataram a educação. Mataram a educação no sentido que, porque a pessoa que tem que ser mais valorizada no processo da educação é o professor. Ninguém vai querer abraçar, raríssimas exceções, mas ninguém vai querer abraçar uma carreira de professor sabendo que ela é mal remunerada. Você vai buscar outras coisas. E aí, às vezes, com raríssimas exceções, os melhores profissionais não vão olhar com carinho para a carreira do professor. As pesquisas estão mostrando. Recentemente a RBS fez uma campanha, pouquíssimos alunos querem ser professores, porque sabem da dificuldade financeira que é ser um professor. Então, ao longo de 20 anos, mataram a carreira do professor. Toda menina no passado, que era uma menina estudiosa, ela queria ser professora, porque tinha uma carreira. Hoje não tem mais, mataram essa carreira. Então, numa semana tão importante, que era o grito dos professores, vem uma coisa dessa de vândalos e destrói essa manifestação. E vou dizer aqui, particularmente eu, Hélio, não aceito mais nenhum tipo de falácia de ficar falando, o professor mais importante. Os políticos falam, né? Na campanha eles vão falar, no que vem nós vamos ver isso. Mas na prática, o que nós estamos vendo com relação ao professor? Nada. Está na hora de dar um basta nisso. Está na hora do professor não aceitar mais nenhum tipo de homenagem. Está na hora do professor não aceitar, não quero homenagem. Eu quero é prática. Eu não quero que você fale, político. Não venha pedir meu voto me elogiando como professor. Eu quero ver qual é a sua prática. Qual é a ação concreta que você vai fazer em termos de educação. E tudo que nós fizermos agora, Juliano, só vai ter reflexo daqui a 10, 15, 20 anos. Mas tem que começar hoje.
O que adianta o Brasil ser a 7ª ou 8ª economia do mundo se nós estamos, em termos educacionais, em 88º no ranking mundial? Não adianta nada. Não adianta termos riquezas se a maior riqueza do mundo é a educação. E a maior injustiça nesse processo, sabe qual é, Juliano? É que o filho do governante, Wilson, pode fazer uma pesquisa, eu aposto, com raríssimas exceções, aonde estuda os filhos dos secretários de educação municipais. Vamos ver na nossa região. Aonde estudam os filhos dos prefeitos municipais? É no colégio público ou no colégio particular? Vamos ver os filhos dos deputados, os filhos dos governadores, os filhos dos deputados federais, os filhos dos senadores. Aonde eles estudam? É na escola pública ou na escola particular? É óbvio que nós fizemos essa pesquisa. Vão estar onde? Vão estar nas escolas particulares. Então, se você governa e não tem esse problema em casa, você não olha para ele. Deixa para o pobre, deixa para aquele que não pode pagar o problema. Meu filho está bem educado. Essa é a grande injustiça, essa é a grande injustiça desse país, que faz com o professor e faz com os filhos daqueles que não podem pagar. Porque ela não atinge o rico, ela atinge aquele menos favorecido, isso, que não pode pagar uma escola particular. Então essa é a grande injustiça. Então, ao defender o professor, também estamos defendendo o quê? Uma educação de qualidade para aquele que não pode pagar. É muito maior do que só a figura do professor. Esse país tem que botar a mão na consciência e fazermos uma virada. A Coreia fez isso, o Vietnã fez isso, está aí os resultados. Olha a Coreia do Sul que ela é hoje, lá atrás saiu de uma guerra destroçada, a renda per capita da Coreia, há 30 anos atrás, era muito menor que a renda do Brasil, hoje é 4 vezes maior. Por quê? Porque foram pelo caminho da educação. Então, nessa semana do Dia do Professor, nós temos que dar um grito pela educação, mas chega de falácia, chega de proselitismo, chega de propaganda enganosa política. Ou a gente trata a educação com seriedade, ou então realmente vamos ter que abrir mão de todos os nossos sonhos, porque sem educação, sem um professor valorizado, não dá. E ao mesmo tempo, essa mesma semana, eu já comentei aqui na Rádio Vale, por que em algum momento o Congresso Nacional aceitou pagar mais de R$28 mil para um funcionário do Congresso? Que absurdo é esse? Não podem pagar bem um professor, mas podem pagar mais de R$28 mil para quase 2 mil funcionários no Congresso, que agora o Tribunal de Contas botou a mão. Mas por que não se faz uma investigação? Como é que esse cara chegou nesse salário a mais de 28? E que função é essa, Juliano? Que função, Wilson, ouvinte da Rádio Vale? Que importância tem esse funcionário no Congresso para ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal, mais do que o próprio deputado, mais que o senador? Quer dizer, são esses absurdos que existem que a gente não pode deixar de se manifestar. Só que, infelizmente, em termos de manifestação pública, nós temos um problema a resolver primeiro, que é acabar com essa minoria que está destruindo o nosso grito nas ruas.